Hoje eu vou mostrar um caso bizarro que aconteceu recentemente, onde as autoridades procuraram encerrar o caso com muita pressa, alegando um simples homicídio, de forma que não rendesse muita história. Porém, eu vou revelar como o desenrolar de uma guerra entre traficantes, uma mulher decapitada, tem a ver comigo e com você. Uma guerra entre traficantes abafada pela imprensa e pelas autoridades. Pouca notícia e nenhuma investigação em andamento, com o tráfico dominando as ruas e a justiça se mantendo inerte. Perdida nessa história está uma mulher, Júlia Vieira Ribeiro, de 24 anos de idade, moradora de uma comunidade na zona norte do Rio, uma jovem feliz e trabalhadora, mãe de 2 filhos. Acabou deixando a família e os amigos preocupados quando ela desapareceu por mais de uma semana. O desaparecimento dela foi reportado às autoridades, onde a primeira pista encontrada foi uma mensagem de um suposto namorado, marcando o encontro com ela. Com o passar do tempo, a localização dela foi encontrada, e como se isso não fosse o bizarro o suficiente, quando encontraram seu corpo, estava jogado no lixo, totalmente desmembrado. No dia 3 de setembro, familiares e amigos de Júlia resolveram denunciar o desaparecimento dela, por não conseguirem entrar em contato com ela de forma alguma e pelo fato desse comportamento não fazer parte do padrão de Júlia, que sempre mantinha contatos com todos. A polícia começou a fazer uma investigação, onde descobriram que o último contato que ela teve foi com um suposto namorado, que ela tinha relação há alguns meses. Depois de um levantamento de dados, foi constatado que o namorado dela era um perigoso traficante. Antes de continuar essa história bizarra, como todos vocês sabem, eu tenho um conteúdo nesse canal focado em criminalidade. E a internet é um território onde os verdadeiros criminosos se escondem por trás de identidades falsas e anônimas. No entanto, esse canal está aqui para quebrar este ciclo e dar um passo ousado em direção ao futuro. O YouTube censura todos os vídeos desse canal porque eu tenho os meus alvos e preciso alcançá-los para um combate de frente. Para chegar nesses alvos eu preciso muito da ajuda de vocês. É hora de mostrar que um canal pequeno pode fazer um barulho enorme e um impacto real. Juntos podemos fazer a diferença e marcar a história da internet. Se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Você é vital para o sucesso dessa missão. Após se inscrever, por favor, comenta qualquer coisa. Fala como se sente sobre essa guerra que travamos para crescer no YouTube, sempre nos censurando. Fala de quantas vezes você tentou ou quantas vezes você pensou em tentar, mas quando viu a covardia, resolveu não tentar mais. Os comentários são poderosos e são o gatilho para impulsionar essa guerra contra o crime. Vamos transcender a história da internet como o canal mais combativo do Brasil contra a criminalidade. No meio dessa situação desesperadora, a pior de todas as notícias chega à família. Júlia foi encontrada morta. Mas o que chamou a atenção da polícia e toda a imprensa foi o nível de brutalidade cometido nesse crime. Ela foi encontrada mutilada em uma lixeira aos pés da comunidade onde todo o crime foi ocorrido. Uma amiga de Júlia relatou uma das últimas conversas com ela antes de desaparecer. Ela me disse que ia ganhar um telefone dele e que iriam morar juntos. Perguntava quem era, e ela não falava o nome. Brincava dizendo que era casado, por isso tanto mistério. Uma das partes mais cruciais dessa história, que não foi abordada em nenhum canal e nem pela grande mídia, é o fato de uma guerra entre traficantes rivais, que já dura mais de 10 anos, no bairro de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. Às margens da Avenida Edgar Romero ficam duas comunidades, uma de frente para a outra. De um lado, o Morro da Serrinha, pertencente à facção do TCP, Terceiro Comando Puro. Do outro, bandidos do Morro do Cajueiro, que pertence ao Comando Vermelho, que vivem em constante guerra por disputa de território. No meio dessa guerra ficam moradores e comerciantes, como os do Mercadão de Madureira, e a população que precisa ir a um dos bairros mais celebrados da cidade, considerado um dos berços do samba do Rio de Janeiro, chamado Complexo da Serrinha, que compreende as comunidades
A Serrinha, Fazenda, Patolinha, São José e Dendenzinho é comandado pelo traficante Wallace Brito Trindade, conhecido como Lacoste ou Salomão, de 37 anos. Ele é foragido do sistema prisional desde 2007 e tomou o poder na região no final de 2012. Desde então, ele tenta tomar as comunidades que ficam do outro lado da Edgar de Romero, que é o Cajueiro e o Congonhas, mas nunca conseguiu. Tomar as comunidades significa ampliar o comércio de territórios e armas na região. Já no Morro de Cajueiro, o comandante atual é o traficante chamado Diego Pinto de Albuquerque, vulgo Graveto ou GVT, Márcio Carvalho Coelho, o Marcinho do Fubá. Faz parte do tráfico de drogas, também do Morro do Cajueiro e do Congonhas, e dentro desse time também está Ronaldo Felipe dos Santos, vulgo Zebrote, que também faz parte do tráfico de drogas. As informações que constam no inquérito da Polícia Civil apontam claramente o envolvimento de traficantes na morte de Júlia. O fato se justifica pela brutalidade que foi a morte da jovem. Os criminosos agiram pelo fato de acreditarem que a jovem passaria informações da localidade em que mora e que ela estaria namorando alguém ligado à facção rival. E isso com o suposto relato de que meses antes da tragédia ela já era uma namorada de outro traficante do Morro da Congonhas, que morreu justamente em uma invasão de traficantes rivais. Depois da morte do ex-namorado, ela teria começado um novo relacionamento com este traficante que pertence à comunidade da Serrinha. Criminosos acreditavam que ela estava passando a localização estratégica da comunidade e atribuíram a ela todos os ataques que a comunidade recebeu pela facção rival. O corpo de Júlia só foi encontrado uma semana depois, no dia 10, abandonada em uma lixeira na rua Conselheiro Galvão, também em Madureira. A jovem foi achada decapitada e desmembrada e enrolada em um cobertor. O laudo de necropsia de Júlia aponta que a jovem morreu por hemorragia por lesão vascular externa na garganta, causada por ação cortante e pérfuro cortante. E por meio de muito trabalho investigativo, consegui informações que deixam claro que o mandante desse crime covarde foi o traficante conhecido como Graveto ou GVT. Ele teria dado a ordem de execução da moça para outro traficante, o vulgo Zebrote, e antes da execução ele teria torturado a moça de todas as formas possíveis. A família e os amigos de Júlia sofrem até hoje com a dor e o medo e a insegurança dessa brutal realidade que caiu sobre eles. A amiga rebateu esses rumores de que ela concedia informações ao tráfico local e a outras facções. As pessoas falam que ela estava passando informação. Não acredito nisso porque ela sempre morou em comunidade, nasceu e foi criada ali, e sabia muito bem como as coisas funcionavam. Acredito que ela possa ter se envolvido com alguém de outra comunidade e o tráfico local achou que ela estava passando informação. Acredito que ela pode ter sido inconsequente e se apaixonado por quem não devia. Ela era jovem, bonita, só queríamos entender por que ela ficou sumida tanto tempo e depois apareceu desse jeito, com essa crueldade toda. E se você concorda ou não com essa última opinião da amiga de Júlia, comenta aí embaixo. Agora, o que eu e você temos a ver com tudo isso? É simples. Eles também são nossos inimigos. Não podemos esquecer que quase ninguém deu repercussão para esse acontecimento e de maneira espantosa não vimos as emissoras de televisão em cima desse caso. Não vimos os movimentos dos moradores da comunidade indignado e nem políticos prestando solidariedade. Cadê as manifestações? Se fosse a PM que tivesse matado a moça ou um morador, ou se fosse um policial que tivesse cometido o crime contra uma de suas companheiras, aí sim estariam todos os telejornais e emissoras de televisão dando amplitude para o caso. Mas como é com tráfico, ou por medo ou por conveniência, ninguém fala nada.